Vou falar um pouco como foi a nossa experiência aqui nesse um ano de Covid em Portugal. Como foi o Covid nas nossas vidas aqui, como ele entrou, acabou entrando na nossa casa aqui também. Nós tivemos alguns elementos da família, inclusive eu, com um caso positivo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso até a hora que eu chegar no trabalho e aí a gente se despede, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, como eu falei para vocês aí no início do vídeo, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o Covid aqui em Portugal, que completa hoje um ano desde os primeiros casos registrados. Aqui no Porto nós tivemos logo no início da pandemia um caso registrado. Então hoje, completando esse um ano, qual foi o panorama na nossa vida familiar e também nossa vida profissional e o contexto do país no geral. Bem, logo lá no início da pandemia, em março de 2020, nós vimos que as pessoas aqui, como em outros lugares do mundo, mas aqui especificamente, já que foi o nosso dia a dia, as pessoas bastante preocupadas, até assustadas e temerosas, devido principalmente à falta de conhecimento, não só popular em geral, como também da comunidade científica, das autoridades. Então, com isso, gerava uma insegurança na população. Isso causou o quê? Por um lado, causou um extremo e grande cuidado da população aqui, tá? No confinamento, no uso de medidas de proteção. Na época, o uso de máscaras ainda era um tabu, não se tinha confirmação da eficácia, da eficiência mesmo, se era conveniente o uso, se fazia tanta diferença o uso de máscaras, e com isso muitas pessoas acabavam em discussões, em debates fervorosos no trabalho, nas ruas, em relação ao uso ou não de máscaras, se era importante o confinamento, se deviam fechar tudo, fazer o lockdown ou não, enfim. E aí começamos a ter, por parte do governo, os anúncios oficiais daquilo que eles já tinham conhecimento e do progresso da doença. Quando tivemos os primeiros casos aqui foi um susto, porque inicialmente achava-se que isso vai ficar só lá na China ou lá no Oriente, isso dificilmente vai chegar na Europa, e chegou. Depois a mesma mentalidade estava na América do Norte, América do Sul, no caso o Brasil também, com aquela crença, com aquela coisa que é um pensamento infelizmente comum na humanidade, que é isso só acontece com o outro, não acontece comigo. E isso a gente vê até hoje acontecer, muitas pessoas sendo, como eu posso dizer, descuidadas, né? No sentido de não estarem respeitando as medidas minimamente determinadas pelo governo e em qualquer lugar do mundo. Isso, não falo só aqui em Portugal, mas no Brasil também a gente vê isso até mais forte. As pessoas não respeitando, apesar da sua individualidade ser muito importante, há também a noção da coletividade, né? Então as pessoas continuam se aglomerando, continuam não seguindo as regras de conduta mínimas necessárias, né? De higiene, de evitar confinamento, de uso de máscara, enfim. E com isso a gente vê que a situação continua crescente. Em muitos lugares do mundo ela não ainda chegou a números razoáveis. Vocês podem ver que em Portugal aqui a gente já está conseguindo números de casos diários e de mortes, enfim, muito mais baixos do que antes do confinamento geral, inclusive fechamento das escolas. Mas ainda assim eles vão manter, muito provavelmente até o final desse mês de março, as medidas que estão ainda em vigor até o momento. Então a gente vê diariamente nos jornais esse cuidado do governo, apesar de diversas críticas, algumas pertinentes e outras não, na minha opinião, quanto a como eles estão conduzindo esse problema aqui. Mas o saldo geral desse um ano, nós tivemos esses picos de fim de ano, causados por mais aglomerações, enfim, que vão acontecer em todo o mundo por conta das festas de fim de ano. E aí, de acordo com as medidas que cada governo vai adotar, você vai ver que tiveram resultados mais graves ou menos graves. Aqui em Portugal, por exemplo, devido a um certo relaxamento das medidas para o Natal, causou, dentre outros fatores também, um elevado número de casos em janeiro, além do inverno, além também de um certo conforto e relaxamento das pessoas em função do início da vacinação. Pelo menos essa é a minha opinião. Mas nesse um ano de Covid em Portugal, eu acredito, e
a Aline também, de que isso só serviu também para reforçar o quanto a nossa escolha de vir aqui para Portugal foi acertada, porque apesar de termos tido momentos mais críticos, não se compara à realidade que nós infelizmente acompanhamos no Brasil, tá bom? Então eu não vou entrar no mérito aqui de o que está certo, o que está errado, eu vou entrar só no mérito daquilo que são as informações oficiais, enfim, da Organização Mundial de Saúde, seja dos governos, em relação às medidas necessárias. E a gente vê que há pouca adesão no Brasil. Aqui em Portugal a gente vê também muitos casos de pessoas que não usam máscara quando deveriam usar, aglomerações e, enfim, outras problemáticas muito em função do comportamento das pessoas e não das orientações do governo. Já no Brasil há essas rivalidades políticas, essas disputas políticas e ideológicas que acabam conferindo uma opinião de um ou uma opinião de outro político, influenciando a população, e no final você não encontra uma diretriz central, uma regra, um norte para seguir. Diferentemente aqui de Portugal, a gente vê que há muito mais adesão e união para conseguir bons resultados aqui do que utilizar a pandemia e os casos graves e as mortes como ferramentas e até a vacina como ferramentas ou meios de se autopromover politicamente ou atacar os seus rivais políticos. Isso é outro aspecto que eu achei muito interessante positivamente aqui, de que pouco nós vimos essa disputa política ao redor da pandemia. E no Brasil isso foi extremamente forte, o que dificulta as pessoas a saberem o que devem fazer. Então aqui em Portugal, na nossa opinião, a organização foi satisfatória, perfeita não foi, como em nenhum lugar do mundo foi também, mas que na média, no geral, foi muito bom nós estarmos aqui. Porque apesar de nós em casa tivermos de 4 pessoas, 3 terem tido positivo no Covid, nós tivemos o tempo todo em acompanhamento em casa, pelo Serviço Nacional de Saúde, por telefone, e dessa forma, e também pela internet, porque havia um formulário de acompanhamento caso tivéssemos novos sintomas, mas como nenhum de nós apresentou sintomas relevantes, isso não foi necessário. Então com isso eu, a Aline e a Luana tivemos o positivo, sem sintomas, não precisamos de internamento ou internação, né? E também não precisamos tornar nenhum coquetel, nenhum kit de medicamentos como está em vigor, se não em algumas regiões, mas em todo o Brasil, né? Inclusive chancelado, confirmado por médicos no Brasil. Então aquele questionamento que nos traz é de até que ponto realmente precisa ou não de medicamentos, de um coquetel para tratar, digamos assim, ou se proteger mais enquanto você está confirmado como um caso de Covid. Porque nós não tomamos absolutamente medicamento nenhum, finalizamos o nosso processo de quarentena e estamos perfeitamente bem. E no Brasil, você tomando 5 ou 6 medicamentos, seja com sintomas ou sem sintomas, para alegadamente se fortalecer, será que realmente isso é necessário? Ou será que isso também pode ser parte de uma tendência de mercado de tentar criar problema para vender solução? Porque nós sabemos que muitos médicos e muitas pessoas associadas a órgãos do governo têm sua parcela de benefícios com laboratórios, com farmacêuticas, com redes de farmácias, que é muito conveniente você definir um padrão de tratamento a nível nacional que incorpora diversos medicamentos que, na minha opinião, não deve ser generalizado. Há casos que vão precisar, sim, por conta de sintomas mais
presentes mais acentuados, como febre ou a tosse, falta de ar, enfim, mas não uma padronização de medicamentos de espectro tão divergente. Alguns até antibióticos tiveram que tomar, anti-inflamatórios, analgésicos, remédios para tratamento de verme também, para alimentar aí uma suposta alegação que não foi confirmada até hoje, de que esses medicamentos teriam algum efeito positivo no tratamento ou na prevenção. Então, quem não sabe aí de um caso de o médico aqui do condomínio ou o meu amigo que é médico, ele me dá uma receita e eu vou lá, compro um remédio para eu ir tomando para não pegar o Covid. Então isso eu acho muito complicado. Acho também que eticamente esses médicos estão errados, tá bom? E aqui em Portugal, apesar de tudo, eu não ouvi nenhum caso semelhante a esse. Não estou dizendo que não há, que não tenha existido e que aqui é perfeito, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas que aqui eu vejo um cuidado e uma responsabilidade maior do que no Brasil, sim eu vejo. Eu tenho condições de comparar. Mesmo que aqui agora nos comentários nós provavelmente vamos ter portugueses falando: você não pode falar nada de Portugal, volta pro teu volta pro teu país, pra tua terra. E por outro lado, brasileiros também falando: você tá aí, você não tá vivendo aqui, você não pode falar nada daqui, enfim. Vamos desagradar gregos e troianos, mas eu estou aqui dando a minha opinião, tá bom? Então, se você concorda com a minha opinião ou gosta da abordagem que eu tento dar aqui um pouco mais crítica nesse vídeo, já deixa aí o seu like, tá bom? Porque agora eu vou tentar trazer para vocês as notícias com a maior frequência possível, para quem tá com planos de vir aqui para Portugal tenha condições de entender melhor como é a dinâmica e o comportamento das pessoas e como as coisas funcionam aqui, para estar mais bem preparado, né? Por isso também mostrando aqui para vocês a vista da rua, o caminho que eu estou fazendo, para vocês se familiarizarem mais com como é a vida aqui em Portugal, né? Tanto que o nosso canal tem esse nome justamente por causa disso. A nossa intenção é mostrar como é a vida em Portugal, através da ótica, da perspectiva da nossa vida aqui. Então nós tivemos no meio do ano, no verão, a relativa abertura aqui em Portugal, a entrada de muitos turistas aqui, muitos na perspectiva de que, na nossa opinião, foi mais do que deveria, principalmente da União Europeia, daqui da Inglaterra na época, ainda dentro da União Europeia. E isso causou diversas aglomerações, inclusive em aeroportos. Então aí vinha aquela crítica, aquela reflexão de: ora, não podem receber turistas de outros lugares, mas aglomerações nos aeroportos não tem problema. Tivemos várias fotos, vários jornais mostrando as aglomerações de britânicos, de ingleses principalmente, não só. No aeroporto lá de Faro, por exemplo, mostrando a incoerência, a contradição disso tudo. Tantos cuidados, tantas preocupações de controle de fronteira, controle aéreo, de entrada e saída de pessoas para países fora da União Europeia. Mas aqui, internamente, não houve essa mesma preocupação. E não coincidentemente, nós tivemos um aumento de casos logo após o verão aqui, logo após essas circunstâncias. Não só devido a essas questões de aeroportos, mas também por conta do comportamento geral das pessoas, nas praias, nos parques, nas ruas. Então, e era uma época que já se conhecia um pouco mais da dinâmica do vírus. Então não era aquele início de pandemia em que as pessoas ainda estavam, inclusive a comunidade científica e médica ainda tateando, né, apalpando a situação sem saber exatamente como a coisa funciona. E aí nós vamos ver uma maior pressão nas medidas de confinamento, de controle de deslocamentos e de viagens e de presença em restaurantes, em shoppings. E isso gerou um impacto positivo com redução do panorama geral de todas as circunstâncias ali de casos.
E aí com ali 2, 3 meses, as pessoas parecem que se acostumam, se habituam e entram numa bolha de normalidade, voltam a relaxar, os casos começam a subir e ainda tivemos as medidas mais relaxadas do governo, no sentido de maior liberdade, as pessoas se deslocarem e se reunirem em casa no Natal, afinal é Natal, uma pressão social também em cima disso, que afinal de contas os governantes também estão vulneráveis a isso, a uma pressão popular e dos grupos políticos, dos partidos, enfim. E acabaram relaxando e em janeiro, junto com o inverno mais intenso, mais rigoroso que nós tivemos aqui em Portugal, se eu não me engano, dos últimos 20 anos, isso acabou levando a um elevado número de casos, além de novas estirpes, novos tipos de vírus aqui, das suas mutações, das suas variantes, como falam. Isso tudo junto criou um coquetel, digamos assim, de problemáticas que trouxeram esse número elevadíssimo de casos, explodindo aí as estatísticas, inclusive comparando com as de início de pandemia, quando se tinha pouco conhecimento da dinâmica do vírus e dos cuidados eficientes e tudo mais. Então você vê que com isso resolveram trazer um novo confinamento. Posteriormente, também fecharam as escolas e conseguiram reduzir drasticamente o número de casos, mostrando que essa é uma ferramenta fundamental para o controle, independente de vacinação, porque ainda estamos longe aqui de uma imunidade de grupo, como falam. Ainda estamos longe disso. Então isso só comprova que as medidas básicas de uso de máscara, higiene, evitar aglomerações, distanciamento social, etiqueta respiratória, todos esses pequenos detalhes de um cotidiano e de um hábito que as pessoas têm que, infelizmente, passar a ter, eles são muito, muito eficientes. Em paralelo, ocorre a vacinação no momento, até porque nós já temos as vacinas, que são vacinas iniciais, não estão 100% ainda os seus efeitos colaterais e sua eficácia, todo o seu panorama de eficácia ainda não está 100% confirmado. Ainda temos aí de vez em quando algumas notícias referentes a vacina X não pode ser, ou idealmente não deve ser administrada em pessoas acima de 60 ou 65 anos, ou evitada essa vacina para crianças, enfim, uma variedade aí de situações que nós temos que ter cuidado. Então, nesse 1 ano que nós estamos aqui, tivemos teletrabalho, crianças em casa, toda essa dinâmica desafiadora que ainda está, inclusive, em andamento, de como gerenciar tudo isso com a ajuda das escolas, dos professores, do governo ou grupos que infelizmente, não acabam sendo atendidos, como muitos imigrantes foram, de certa forma, excluídos dos benefícios dessas aulas em casa, por exemplo, foram notícias em vários jornais daqui. Então, Portugal, pessoal, não é perfeito, não é. Até porque, apesar de óbvia a minha afirmação, e sem querer criticar, mas já criticando, nenhum lugar é perfeito. Mas aqui nós vemos uma organização e uma preocupação muito acima da média do que nós vimos do Brasil. Mesmo sem estar no Brasil, nós temos familiares, nós acompanhamos as notícias, então temos condições sim de falar, tá bom? Então mais ou menos o panorama aqui, na nossa perspectiva, foi esse. Tivemos 3 casos em casa, tudo bem administrado, tudo bem controlado e tudo foi um sucesso, tá bom? Continuamos aqui em confinamento, continuamos com todos os cuidados. Vocês aí também continuem com seus cuidados e uma boa sorte para todos. Fiquem bem e até o próximo vídeo.